A PPA, que é o Plano Plurianual, ele tem como os princípios básicos, que é a identificação, claro, dos objetivos e prioridades do governo, a identificação dos órgãos gestores dos programas e órgãos responsáveis pelas ações governamentais, a organização dos propósitos da administração pública em programas, a integração com o orçamento e a transparência. A LDO. A LDO também é uma inovação da Constituição de 88, introduzida em especial para aproximar o planejamento expresso no Plano Plurianual do Orçamento. A LDO parece ter sofrido mais influência do ambiente político e econômico do país na época, visto que seu processo de consolidação foi incorporando mais mecanismos de controle do que os demais institutos, com destaque para a despesa de capital e projeções para a despesa de pessoal. Formalmente, a Constituição Federal diz que a LDO compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. A LDO também trata tanto de matérias que deveriam estar na Lei Complementar de Finanças Públicas, quanto de outras para as quais não há previsão constitucional, como sobre o pagamento de precatórios. E algumas disposições da LDO parecem institucionalizar posições dos órgãos de controle, em especial do Tribunal de Contas da União, o TCU. Nos últimos anos, a LDO apresentou avanços importantes em sintonia com a ampliação da capacidade do Estado de implementar políticas para o que o gasto público é fundamental. Talvez o principal avanço tenha sido a inclusão de possibilidades de ajustes na meta do superávit primário, o que ampliou as condições da LDO para criar caminhos para o desenvolvimento e a depender das condições da economia. Outra inovação da LDO corresponde à instituição de comandos que disciplinam a ação de controle destinada à paralisação de obras com indícios de irregularidade grave. Entre os itens a serem considerados quanto à paralisação foram inseridos os impactos da economia e financeiro, impactos econômicos e financeiros, os riscos sociais, ambientais e a segurança da população local, a motivação social e ambiental do empreendimento. Esta evolução da LDO se destina, sobretudo, a produzir melhores condições para que o responsável pela execução da obra possa viabilizar as entregas. Na mesma linha, a LDO de 2012, ela estabelece que a inclusão de uma obra na lista de empreendimentos de que apresentam irregularidades graves depende da decisão monocrática ou colegiada do TCU, tendo este órgão 40 dias após a conclusão da auditoria pela unidade técnica para se pronunciar. Em caráter complementar, a lei também abriu a possibilidade de o TCU rever sua decisão a qualquer tempo, caso sejam apresentados novos elementos de fato e de direito. Tal como estruturada hoje, a LDO é mais importante porque disciplina um conjunto de regras que trazem maiores impactos para a execução das políticas públicas. Neste sentido, uma inovação na LDO foi importante, pois começou a dar oportunidade para o regime diferenciado de contratação, o RDC, famoso por permitir inovações que reduzam o prazo de licitações e diminuir o preço das obras relativamente ao orçamento básico. Apesar dos avanços recentes, ainda há um longo caminho para que a LDO crie melhores condições. Tanto de instituir uma relação entre o planejamento e a execução orçamentária,
quanto de criar um mecanismo de controle capaz de viabilizar as políticas públicas. Seria adequado que a LDO estabelecesse mais claramente o seu objetivo e introduzisse princípios capazes de criar condições para a implementação das políticas. A referida lei, ela também pode introduzir inovações na LOA, articulando as prioridades a partir das principais metas do PPA, o Plano Plurianual. Essa solução ela contribuiu para a recuperação de duas funções da lei: a intermediação entre o PPA e a LOA e a definição das prioridades da administração pública para o próximo exercício, com a disponibilização de meios que viabilizam a execução. A LDO é um exercício desafiador e de comunicação entre os poderes. Criar acordo em torno da sua estrutura e seus comandos é importante para a institucionalização de um orçamento comprometido com a redução das desigualdades. Olá, meu nome é Ana Júlia Laurindo Almeida, sou aluna do curso de Administração Pública pela Universidade Federal do Piauí. Estou estudando a disciplina de Estratégia nas Organizações Públicas e irei falar sobre a Lei Orçamentária Anual, mais conhecida como LOA. A Lei Orçamentária Anual ela é um instrumento legal que detalha as receitas, né? Ela faz a previsão de recursos no período de um ano. Ela prevê o que o governo vai arrecadar, né, com os impostos, e já faz uma previsão também dos gastos e das despesas para o ano seguinte. A finalidade da LOA, né, é concretizar os objetivos e metas descritos, estabelecidos pelo Plano Plurianual, o PPA. E como nós estamos se tratando de uma lei orçamentária anual, é importante frisarmos o conceito de orçamento, né? O orçamento público, no caso, ele é realizado pelo Poder Executivo, né? E ele é um planejamento, né, que eles fazem já prevendo o que será arrecadado, né, e o que será gastado para o ano seguinte. Eles fixam o que vai ser gastado, né, no próximo ano. Eles fazem essa previsão do período de um ano, né, a lei orçamentária anual. O plano plurianual ele é realizado a cada 4 anos. Quem elabora o orçamento e executa não é apenas o Poder Executivo. Na verdade, todos os poderes do Ministério Público podem elaborar seus orçamentos. Porém, quem executa a maior parte das despesas previstas nesses orçamentos é o Poder Executivo, até porque essa é a principal função do Poder Executivo, né? Executar as despesas previstas nos orçamentos. E nenhuma proposta orçamentária, nem mesmo as realizadas pelo Poder Legislativo, ela pode ser encaminhada diretamente para o Congresso, né? Ela tem que ser encaminhada para o Presidente da República, para ele, então, repassar, né, ao Congresso Nacional, encaminhar ao Congresso Nacional. Isso é comprovado pelo artigo 84, inciso 23 da Constituição Federal, né, que diz que cabe ao Presidente da República repassar, né, ao Congresso Nacional esses orçamentos. E na administração pública, né, é necessário que aconteça o princípio do equilíbrio orçamentário, que é quando os gastos e as despesas são iguais, né? A gente está falando da área pública, não da área privada, em que você quer que as suas receitas sejam maior, né? Porque ramo privado, a empresa visa o lucro, ramo público não. Então, é necessário que as despesas e as receitas sejam iguais. A Lei Orçamentária Anual LOA, né? Ela contém a discriminação de receitas e despesas de forma a evidenciar a política econômica e financeira. E o princípio, né, a lei norteadora, né,
que ajuda na elaboração da LOA é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, eles realizam a LOA de acordo com a LDO. Até porque, né, essa é uma das funções da LDO, orientar, né, dar instruções para criação dos orçamentos previstos na LOA. De orientar, né, na verdade, a criação da LOA. Né? O artigo 84, ele trata das atribuições do presidente da República, né? E lá no artigo 23, como eu já citei antes, diz que é papel do presidente da República passar o plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária e a lei orçamentária anual ao Congresso. Então, esse é um papel do presidente da República, né? Responsável pelo Poder Executivo, ele repassa ao Congresso Nacional, né, essas leis, tá? Então, essas leis são de obrigação do Poder Executivo e é um planejamento, né, que o governo tem que fazer, tem que prestar conta sobre os gastos públicos e sobre tudo que foi arrecadado, né, durante o ano, e o plano plurianual que especifica durante 4 anos.